Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Magno e hoje eu vou falar como que a gente consegue fazer a implementação do Measure Sort usando o Python. A implementação de hoje ela vai ser uma implementação mais básica, onde a gente não vai ir em todos os detalhes, a gente mesmo vai parar em um ponto onde o algoritmo vai estar funcionando, mas ainda não vai ser a sua definição total. Então a gente vai meio que dar uma hackeada aí para parar num ponto que a gente consegue retomar no próximo vídeo. Então, a forma que o algoritmo funciona é, ele vai ter um array que ele vai dividir em pequenas partes e ir fazendo o merge e o sorteamento dessas partes. Então, eu vou chamar aqui, no primeiro caso, vai ser simplesmente o sort half do array, que ele vai começar da posição 0 e vai terminar na última posição do array. A função sortHalf, nesse caso, vai receber o array, a posição inicial, start e a posição final. Aqui, o que eu quero é, quando eu tô nessa, aqui eu tenho o array inteiro, eu quero dividir o array em duas partes e depois fazer o merge desse array, que esse é o funcionamento do algoritmo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar a função de novo, onde eu vou sortear da posição inicial até a posição do meio, onde eu vou sortear da posição do meio mais um até a posição final, e depois eu vou fazer o merge entre a posição inicial e a posição final. Então, só colocar aqui a declaração. Vamos criar uma variável de meio. Então, o meio vai ser definido pela posição inicial mais a final dividido por 2. Essa aqui é a divisão de inteiros do Python, então para se tornar um resultado de um inteiro. Legal. E a outra coisa é, se meu posição inicial for maior ou igual à posição final, eu não preciso fazer nada. Porque esse array ele funciona de forma recursiva, essa função. Então, ela vai ser chamada a primeira vez, aqui com todos os elementos, digamos que a gente tenha 10. Então, a gente vai pegar a posição do meio, que vai ser 5, eu vou mandar sortear do 5, do 0 até o 5, do 6 ali até o 10. Então, dividir o array em 2, e aí como ela é forma recursiva, essa parte que está sendo executada agora, que a parte que está na stack, então ela vai ser executada de novo. Então, tendo a posição 0 até a posição 5, ele vai achar o meio de novo, que vai ser o 3 ali, e ele vai sortear do 3, e depois do 3 até o 5. E ele vai fazendo essa quebra até chegar na posição só, onde ele consegue fazer um merge e construindo de volta esse array, como a gente viu no vídeo anterior. Então, aqui, eu achei o meio, estou sorteando a metade, estou sorteando a outra metade, e estou fazendo um merge dela. Aqui na função, a função merge, ela é a parte mais crítica da lógica. Ela é onde toda essa mágica acontece, que a gente vai pegando o array de pequenas partes e aí a gente emergia o lado esquerdo com o lado direito. Hoje, para o vídeo ficar mais simples, a gente não entrar muito em detalhes, porque eu acho que essa função ela depende de um vídeo só para ela, para a gente conversar com calma e fazendo com calma em parte por parte. A gente vai fazer um hackzinho em Python aqui. Então, em Python eu posso definir um array, falando que esse pedaço do meu array, o começo e o fim, ele recebe o meu mesmo array, com o começo e o fim, de parte sorteada. Então, o algoritmo está fazendo da forma que ele deveria, que é, ele vai quebrando em pequenas partes, e aí ele faz o sorteio dessas partes de forma e vai mergeando. Então, isso aqui, se a gente executar, ele já está retornando para a gente o algoritmo de forma sorteada. Mas lembrando que hoje a gente está fazendo esse hack aqui, que a gente não deveria, assim, é só simplesmente para esse primeiro vídeo mesmo não ficar muito longo. E aqui eu vou falando um pouco mais do algoritmo e para a gente conseguir ver também como que ele é mais rápido que outros algoritmos, etc. Então, se a gente simplesmente, vamos criar um array bem maior aqui, para a gente ver quão mais rápido ele seria.
Vou gerar um número randômico. 1.000, 100.000, 1 milhão. Então aqui, para sortear 1 milhão de elementos, quanto tempo vai demorar? Ops, esse print aqui vai atrasar bastante. Deixa eu tirar o print. Pra gente ver exatamente qual é o tempo. Então, sorteando 1 milhão de elementos, demorou ali 5 segundos. 5.6 segundos. O que é assim, se a gente levar em consideração, vou fazer uma comparação aqui com os outros algoritmos que a gente tem, só da mesma forma que a gente tem a função de teste aqui, eu vou importar a questão do merge sort. Vou ativar o global sort, o selection sort, e fazer a comparação com o merge sort. A gente vai começar sorteando aqui 1000 elementos. Eu vou desativar o selection sort e o global sort, que a gente já viu que eles já são bem mais lentos. Eu vou usar o merge sort para o algoritmo mais rápido que a gente teve no vídeo anterior. Então, para sortear 1000 elementos ali, um insertion sort 07, o merge sort 0027, um array quase sorteado, o merge sort ali mantém o mesmo valor e o insertion sort nesse caso, que é o melhor caso dele, vai mais rápido. Um array totalmente reverso, o insertion sort ali demorou 0.15 e o merge sort 0.2. Agora essa que é a parte legal. Eu vou copiar esses valores para a gente ter isso aqui. Nesse caso, o que eu vou fazer agora é, eu estou pegando esse número e eu vou multiplicar ele por 5. Então eu vou ter 5.000 itens. Eu vou executar as duas funções para a gente ver qual que é a ordem de crescimento delas. Então quando a gente cresce o número 5 vezes, como que o número do insertion sort cresce e como que o merge sort cresce nesse caso também. Então aqui para 5.000 com array randomicamente sorteado, o insertion sort demorou 2 segundos, 2.2, e o merge sort está no 0.1. E ali 0.24, 0.14. Então a gente vê que a questão do insertion sort ele vai ter uma variação que ele depende muito do tipo do array. O merge sort não, ele está sempre mesmo na mesma linha ali, independente de como que está o array. O que é bem legal. E aqui, se a gente só comparar os números, então, vamos lá. Na primeira foram 1000 elementos, ele demorou 0.7 e o insertion sort 0.27. Então aqui foi de 0.7 para 2 segundos, que isso é mais do que 20 vezes mais, quase 25 ali, mais até mesmo 25. E o insertion sort foram 5 vezes mais, ele mantém, ele meio que multiplicou 5 vezes mais também. Então olha que legal esse tipo de comportamento do merge sort. Ele vai crescer bem relativo com o número de elementos também. Então se você tem 1000 elementos, ele vai demorar X tempo. Se você tem, vamos lá, 5.000 elementos, você multiplicou o número de elementos por 5, o tempo vai crescer de forma meio que linear a isso também, meio que na mesma proporção. Então o tempo seria mais ou menos ali 5x, 6x, algo bem próximo. E enquanto o outro algoritmo, que é o insertion sort, a gente multiplicou o número de elementos por 5 e o tempo dele, ao invés de ser multiplicado por 5, como seria o caso do merge sort, que é um algoritmo mais legal, ele não, ele foi por 25, 24.000 ali, 24 vezes mais. Então ele que é é isso que a gente fala de forma quadrática. Então ali o insertion sort ele funciona de forma quadrática. Então se o número do nosso input cresce, o tempo ele vai crescer de forma quadrática também. O merge sort já é um algoritmo que ele já é mais próximo do linear, que ele funciona de forma logarítmica. Então ele já vai crescendo na proporção mais próxima do número também. Se o número cresceu 5 vezes, o merge sort vai crescendo mais próximo de 5. O insertion sort, se o número cresceu 5 vezes, ele é de forma quadrática, então ele vai mais próximo de 25.
Então essa que é a coisa muito legal de você conhecer também como que o algoritmo funciona, para você entender como que ele vai se comportar quando a gente multiplicar esse número por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão. Que nesse caso aqui, eu poderia simplesmente sortear um array com 1 milhão com merge sort, que eu tenho certeza que o tempo ia ser um tempo bem razoável, mas se eu fizesse essa mesma proporção com insertion sort, eu nem sei se o algoritmo seria capaz de finalizar. Assim, esse ia rodar por horas até que me retornaria um resultado, enquanto o merge sort simplesmente por segundos. Então, esse é o vídeo de hoje, onde a gente fala um pouquinho do merge sort aí, e a gente vai trabalhar mais na implementação do merge sort aqui nesse caso, que a forma que ela está feita é uma forma bem hackzinha mesmo, para a gente não estender muito esse vídeo, mas no próximo vídeo a gente vai quebrar isso aqui, vai fazer step por step como que é esse algoritmo ele é criado. E aí a gente vai entender mais também por que esse algoritmo é conhecido por usar um esse espaço. A gente vai entender como fazer essa troca dos itens e o sorteamento do merge ali certinho, ao invés de usar um modo já do Python. E é isso aí. Até o próximo vídeo então. Valeu e